E aí, pessoal, como é que vocês estão? Chega mais, hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de quê? De Tio Tim Podcast, exatamente. Um pensamento pode mudar a sua vida. Então sejam muito bem-vindos, senta aqui na mesa com a gente, porque hoje tem mais uma entrevista dos céus, uma entrevista maravilhosa com uma amiga muito querida e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Mas antes de qualquer coisa, você sabe, é praxe aqui te pedir para se inscrever, te pedir para compartilhar esse podcast para alcançar outras vidas para a honra e glória do Senhor. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ajuda a gente aqui, tá bom? Tá combinado? Então bora começar. Um novo pensamento pode mudar a sua vida. Como eu falei pra vocês, estamos aqui com uma entrevista maravilhosa hoje com a Jéssica Fernandes, uma amiga muito querida que topou estar hoje aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Tô feliz, tô nervosa. Olha mas só. Eu acredito que vai fluir. Com certeza. Gente, não tem como ficar nervosa, não. Essa mulher prega pra um monte de gente, tava falando pra ela. Ela prega pra um auditório cheio e tá com vergonha de falar aqui comigo. Não vamos falar. Jesus vai dirigir essa conversa e eu já tô ficando à vontade. Então é isso aí. Que alegria ter você aqui hoje. Obrigada por aceitar o convite. Ai, na hora. Eu amei, sim. É uma alegria estar aqui. Que bênção. E um prazer, uma honra. E eu Que sei bom. que o Espírito Santo tá cuidando de tudo. Amém. E esse trabalho lindo tem abençoado as vidas, né? Você assiste? Fala pra mim. Eu assisto alguns pedaços, sim, é. Que bênção. Hoje mesmo eu tava vendo os stories da última entrevista do casal e uma parte tão emocionante, ela falando da gravidez, do muito que faltou e do cuidado de Deus. Então, já aproveito aqui pra te convidar pra assistir os outros episódios aqui, porque eu tenho certeza que ela vai botar em dia os episódios. todos nós. Exatamente, é bênção pra sua vida. Então se apresenta pro pessoal que não te conhece. Então, vamos lá, gente. Meu nome é Jéssica, sou amiga da Ivana, tô aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu acho que esses meios sociais servem para glorificar o nome do Senhor, então eu acho isso o máximo. E sou casada, já vai fazer 20 anos. Uau. Tenho uma família gigante. Tenho 4 filhos, a Giovana, eu ia falar Gigi, todo mundo conhece ela como Gigi. A Lorena, de 10 aninhos. E os gêmeos, sou mãe de gêmeos, de 5 aninhos. Nós éramos de São Paulo e moramos nos Estados Unidos já faz 7 anos. Uau. E trabalhamos aqui na obra de Deus, aqui no Ministério do Belém. E tem sido de grande bênção para as nossas vidas. E hoje eu tô aqui no podcast. Olha só. Me conta, Jéssica, como foi? Você já nasceu em lar cristão? Sim, eu nasci num lar cristão. Minha mãe, eu lembro dela. Umas memórias boas que eu tenho é que eu lembro que ela era professora de escola dominical. Eu tive uma infância, eu lembro que eu cantava no grupo de crianças e chamava Coralzinho. Ai, que legal. Por isso que é bom, né? As memórias que nós vamos criando na infância, na vida Com dos certeza. nossos filhos. E eu lembro que eu cantava uma musiquinha que falava: olha, quando eu ainda era neném, eu já sabia que Deus tinha um plano pra mim. Então, eu nasci num lar cristão, passei minha infância num lar cristão, mas a minha adolescência, nós mudamos de cidade quando nós morávamos em São Paulo e fomos pro interior de São Paulo, pra Sorocaba. Então, nessa transição, nessa mudança de cidade, aí na adolescência, época do middle school, high school, como chama no Brasil? Ensino médio. Médio e fundamental. Me esqueci. Eu não estava nos caminhos do Senhor. Mas um dia o Senhor me encontrou. Laçou de volta. Me trouxe de volta Que e bênção. nunca mais saí. Mas teve um momento específico? Foi num culto? Foi num encontro? Teve um momento específico, sim. Eu lembro que era eu e o meu irmão, né, jovens, e a gente só íamos juntos, né, eu com o meu irmão mais velho, e a gente estava naquela época fora dos caminhos do Senhor, e eu me lembro que o temor sempre está inserido no nosso coração, né? A gente pode estar lá fora, eu não era assim uma adolescente, assim, vamos dizer, perdida, mas eu tava no mundo, sabe? Eu gostava de sair, de dançar, de estar com os meus amigos, mas parece que tem algo lá, né? Uma voz, uma lembrança, uma memória. E eu lembro que o grupo de jovens ia fazer visita pra mim e eu ficava tão brava. E eu ficava brava. E eles
ficavam na sala da casa da minha mãe, meu irmão lá na sala, ouvindo, e eu na área brava, esses crentes. E eu não gostava disso, e eles iam. E eu era chata, gente, pelo amor de Deus, eu não sei como. Se eu fosse na casa de alguém me olhasse desse jeito, eu nunca mais voltava. Mas eles voltavam. Amém. Eles insistiram em mim tanto que o meu irmão voltou pros caminhos do Senhor antes de mim. Eu falei, agora eu tô sozinha. Agora eu tô sozinha, não tenho mais companheiro de balada, não tenho mais companheiro pra sair. E foi tão assim que um dia eu me lembro, foi um domingo à tarde. Tinha, eu acho que chamava matinê, essas. Eu não saía de madrugada, era tipo finalzinho da tarde pra noite. E eu tava arrumadinha no ponto de ônibus, toda assim, bonitinha. Ai, vou dançar, né? E o ônibus não passava. Não passou. Eu falei, quer saber? Hoje eu vou na igreja, né? Porque tô pronta já? Não pra ir pra igreja. Não tenho mais pra onde ir. Eu falei, vou pra igreja. Aí eu fui. Aí naquele dia, parece que tudo era pra mim. Tudo era pra mim naquele dia. E eu me lembro que aí na hora que o pastor fez o convite, quem quer voltar ou quem quer aceitar Jesus, quando eu me vi, eu já tava de joelhos no altar e nunca mais saí. Isso foi com 16 anos de idade. E aí Jesus mudou. Até hoje. Glória a Deus. Até hoje, completamente. Muito legal. Vida. Lembrei você falando sobre não querer crente, ficar com raiva. É uma resistência que a gente cria, porque eu também, quando eu tava desviada, eu me desviei por um ano aí da minha jornada também, e eu lembro que eu ainda ia aos cultos porque minha mãe me levava, mas eu já levava um kit de papel, caneta, pra não prestar atenção ao culto. Exatamente. Pra não absorver aquelas coisas, porque eu queria resistir àquilo, sabe? Exatamente, é um sentimento assim, porque na verdade, no fundo, a gente sabe que é ali que é irresistível. Estar, que é exatamente ali que nós... Mas a gente quer fugir o quanto a gente pode, mas não dá pra resistir. Não dá, exatamente, não dá pra resistir. Por mais que você feche os seus ouvidos, os seus olhos, de alguma forma vai chegar um momento em que não vai dar mais, ele vai te atrair. Você sabe que o seu lugar é ali, mas você tenta se manter firme, aquela coisa do jovem, né? De não querer, mas quando Jesus nos pega, nos envolve. E eu lembro que eu ainda escutava, botava umas músicas assim de Deus pra tocar, ainda desviada, só pra dizer, não, quando você é muito radical pra dizer que eu saí da igreja, não, eu ainda sinto Jesus, tá tudo tranquilo, nosso relacionamento existe. Então eu colocava assim umas músicas, mas sempre que eu escutava a música de Deus, eu já ficava, meu Deus, eu tô muito errada, eu preciso voltar. É incrível o poder da música mesmo, porque você me trouxe a memória. Bem quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu não sei se você lembra que estavam um auge as músicas do Diante do Trono. E eu lembro aquelas músicas enormes, águas purificadoras. Com espontânea. E eu lembro que eu tava... Era uma mistura. Eu gostava de ouvir música eletrônica, Jesus, perdão por isso. E aí, daqui a pouco eu tava ouvindo aquelas músicas... E aí você chora, e chora, e chora. E então eu acredito mesmo que foi um período que uma geração muito grande foi alcançada. Com certeza. Através desses louvores. Eu me prostrava muito ao Senhor. Ainda não estava assim integralmente, mas o louvor... Mas a música mexe muito com a gente. Eu lembro que... Eu acho que eu já contei aqui no canal que eu voltei para Jesus exatamente com uma música da Ludmilla Feber. Que ela cantava, e nem era uma cantora que eu escutava. Na época tinha CD, era CD que as pessoas pegavam várias músicas e faziam um CDzinho e entregavam. Sim, eu lembro disso. E essa igreja, a igreja que depois eu fui fazer parte, a pastora, ela fez o CD, entregou pra minha mãe e, enfim, caiu nas minhas mãos. Sim. E a música começava dizendo assim: a doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. E eu só chorava, eu disse, meu Deus, é exatamente isso, porque por mais que tem esse sentimento que a gente já conversou de que a gente sabia que estava errado, que em um momento a gente ia ceder. Sim, exatamente. Quando eu senti aquele amor, aquele sentimento que constrange, dizer assim, eu sou tão pecador e ainda assim o Senhor me olha com esse olhar de amor, essa doçura de amor. E aí eu disse, eu não tenho mais o que fazer. É verdade. Aí
Voltei para os pés de Jesus, completamente arrependida, sabe? Aquele filho pródigo que volta e você se sente suja, você quer ser assim, servir o seu pai assim como o pior dos empregados. Assim, qualquer lugarzinho que o senhor me colocar já é suficiente. Na verdade, eu acho que em mim gerava uma resistência, porque eu sabia que eu ia ter que abrir mão de algumas coisas. E eu acho que o que mais me doía era abrir mão das minhas amigas, que a gente considera, né? Porque eu sei que elas iam me olhar, tipo, eu não ia fazer mais parte do grupo. E o jovem parece que ele precisa de um grupo se encaixar, pra se identificar. Então eu sabia, tanto que pra mim, que quando eu lembro que eu estava indo pro 3º ano do high school, do colegial, e quando eu voltei pra igreja, eu mudei de escola. Isso pra mim foi importante, eu mudei de escola. De ambiente, de pessoas. Eu mudei de ambiente, porque eu sabia que se eu estivesse ali, eu ia continuar sendo convidada e talvez eu não conseguiria falar não, seria mais difícil. Exatamente. Então, já que eu vou por inteira e você falar, poxa, eu sou crente, eu não faço mais isso. As pessoas tiravam sarro, né? A gente vivia numa fase que talvez... Hoje eu tenho 37. 37, mas há tantos anos atrás, quando sou boa em matemática, com 16, talvez as pessoas não se orgulhavam. Hoje os jovens têm o maior orgulho em falar, uau, eu sou cristão. E eu acho essa fase tão linda dessa geração de hoje. Mas naquela época a pessoa, tipo... É verdade. Não te respeitava. Então eu falei, é assim, o namoro é assim, é tudo assim. Então eu fui me afastando... E indo totalmente para aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. E aí nós aceitamos qualquer coisa. Porque a gente se sente suja e nós só queremos estar ali sendo purificada na presença de Deus. É maravilhoso. E é tão lindo que ele diz, não é qualquer lugar. Eu vou trocar suas vestes, eu vou botar umas roupas limpas, botar um anel no seu dedo e volta como meu filho, não como meu empregado. Meu Deus. Essa passagem é maravilhosa, né? É muito lindo saber que o Senhor, Ele pode fazer tudo novo novamente. E Ele faz. Então você que está fora dos caminhos do Senhor, que você tem sentido que você precisa voltar. Glória Volte hoje. Não perca tempo. Não ache que você vai estar perdendo alguma coisa do mundo, das coisas que o mundo tem para oferecer. O melhor está na presença de Deus. O melhor ainda é o Senhor e sempre será. Eu tenho certeza que quando você voltar, o Senhor vai estar de braços abertos te esperando. Não se sinta culpado, não venha com remorso, não venha com a carga pesada, porque o Senhor é aquele que joga, que lança os nossos pecados no mar do esquecimento, quando a gente se arrepende de todo o coração. Então volte hoje, volte agora, termine de assistir isso aqui, se ajoelhe aos pés do Senhor, se proste com arrependimento, um coração arrependido, e eu tenho certeza que sua história será mudada para a honra e glória do Senhor. Amém. Ai, Deus é muito lindo. Amém. E ele fez algo muito semelhante na minha vida, assim, com relação a sua que você está contando, essa volta para os caminhos. Eu também tive isso de sair da escola. Eu fui para a escola que era parte da minha igreja. Sim. Tinha uma igreja e a escola era o complemento. Então eu fui para essa escola e olha, foi um tempo muito especial de Deus, que foi onde o Senhor me blindou de muita coisa ruim. E nós nos aproximamos, né? Exatamente. Porque... querendo ou não, essa volta, você volta a viver a fase do primeiro amor. Porque você tá na infância, então depois você eu passei alguns anos, né, da minha adolescência ali, a partir daquele momento do conhecimento dos 12 até os 16, né, no mundo, sem frequentar nenhum culto, sem receber palavras, sem receber escola dominical. Então você é bombardeada com todo tipo de coisa. Mas aí você volta para os caminhos do Senhor e é maravilhoso. É aquela sede, é verdade. É a purificação, o desejo. Eu lembro que assim que eu voltei, eu não era batizada nas águas. E foi a primeira coisa, porque eu quero me batizar. Então, isso é tão maravilhoso. Me lembro até que no dia do meu batismo foi o dia que o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Ai, que lindo! Foi exatamente. Que bênção. Isso é um presente de Deus. É um presente. Né? Então tem que voltar mesmo, não é vergonha, né? Com certeza. O Senhor Jesus não se envergonha de nós, então Ele lava as vestes. Amém. Ele purifica. E onde a gente passa aí, não adianta, não tem como esconder. Não tem. O brilho do Senhor está em nós, e é assim. E todo mundo que te vê na rua naquela época falou, nossa, você é a Jéssica daquele tempo? Olha o que Jesus fez. Exatamente. Né? Esses dias, uma amiga lá da minha infância
infância, lá da adolescência, a gente se encontrou no Instagram. Gê, você tem 4 filhos, que legal! Falei, ó, Deus me deu uma família, Deus me deu um lar, Deus me deu um ministério. É o que Deus faz, né? Eu sempre carregava muito uma culpa, assim, quando eu voltei pra Jesus, daquelas pessoas que passaram por mim nessa época, de carregar aquele fardo de eu poderia ser luz, eu poderia ser a única palavra que eles iriam escutar, e pelo contrário, eu causei escândalo, né? E o Senhor, com o tempo, obviamente, Ele foi tirando esse peso de mim. Ele disse, o seu retorno, a sua volta, a forma como você saiu e a forma como eu te transformei é que vai causar um maior impacto. Exatamente. Não carregue essa culpa nem essa vergonha, porque lógico que é triste, né? Eu não queria, hoje, com a minha cabeça, eu não queria ter desperdiçado esse tempo da minha vida, esse claro um ano. Claro que não. Mas hoje eu sei que maior é aquele que fez em mim. Exatamente. Jesus, Ele pode transformar, e Ele transforma. O mais lindo é isso, que Ele transforma o vergonha em honra. Amém. Ele transforma aquele testemunho que a gente quer esconder nas profundezas de tão feio. Exatamente. E transforma em algo belo para que os outros vejam. Tem uma frase que eu sempre falo, eu acho que até às vezes meio clichê, mas é aquilo que a gente passou, a nossa dor produz cura na vida de outras pessoas. E talvez eu não tenho vergonha, mas por algum tempo talvez eu tivesse tido. De falar, poxa, eu passei tudo isso, não precisava, né? Bom é nascer num lar cristão e viver toda a vida num lar cristão. Exatamente. Mas se você, como nós, teve esses momentos de fraqueza, não é vergonha. O Senhor nos resgata, nos lava, nos limpa e coloca de pé. Eu estava assistindo um podcast ontem mesmo, falava que onde nós fomos curados, nós criamos autoridade naquele assunto. É verdade. Então, naquela maior vergonha onde o Senhor nos tirou, nos curou, nos limpou, é aí onde nós podemos ir com autoridade e dizer para aquela pessoa, olha para mim, olha o que Deus fez comigo, se Ele fez comigo, o que Ele não pode fazer com a sua vida. Nossa, é algo muito tremendo. Então, você pensar assim, meu Deus, eu vou ter autoridade para falar para jovens desviados, para tantos jovens que sofreram com relacionamentos ou por viver uma vida querendo um relacionamento, defraudação, que foram coisas que Deus me curou assim profundamente. Eu dizia, meu Deus, o Senhor me levantou com certa autoridade para falar nesse assunto, porque eu fui curada nisso, é lindo. Defraudada emocionalmente. E é um dos problemas que hoje nós mais vemos as nossas jovens enfrentando. Muito. As jovens enfrentando. Eu passei por problemas assim também na minha adolescência. E eu não entendi, eu falei, por quê? Já estamos até caminhando para outro assunto, né? Não, fica livre, é assim mesmo. Caminhando e falei, Jesus, por que eu tô passando por um problema sentimental tão forte? E a gente se sente tão sem valor nenhum. E o Senhor falava para mim, me ministrava, porque você tá passando por uma coisa, e hoje a gente encontra as meninas, né, às vezes que mandam uma mensagem, meu tia, vem orar, tô sofrendo, falou, eu sei que você passou. Exatamente. Mas uma coisa é certa, toda guerra ela tem uma data para terminar. Amém. Então, essa dor ela vai passar. E o nosso valor está em Jesus, está em Cristo. Exatamente. E o Senhor tem o melhor para nós. Ele tem, Ele cura, Ele transforma, Ele dá uma família. Com certeza. E eu acho que já devo também ter falado sobre isso. Como eu vivi minha solteirice esperando o dia que ela ia acabar. Que eu ia arranjar um namorado, ia viver o meu conto de fadas. E eu desperdicei muito a minha juventude nisso. Muito. E me arrependo amargamente. Hoje mesmo. De entregar o coração. E viver esse tempo lindo, essa estação linda que é o ser solteiro. Juventude. Exatamente. O ser solteiro. Eu fico pensando hoje, por exemplo, aqui na América, que a gente passou pelo Crash for the Nation, que a gente vê outras escolas tão maravilhosas. E eu fico pensando, meu Deus, eu queria muito ir para esses lugares solteira. Porque não tinha tantas opções na nossa época. Mas ainda assim, sempre vai ter muita coisa para fazer no Senhor. Exatamente. Então, um conselho, se nós podemos dar hoje conselho a essa geração, não se frustre. Porque, nossa, eu tô olhando pra todo mundo e parece que toda panela tem sua tampa ou já encontrou. Esse tempo é o tempo de preparação. Exatamente. É o tempo que você tem livre pra aprender mais idiomas, pra estudar um instrumento, pra se prontificar lá pra sua igreja. Olha, pastor, olha, eu tô aqui, eu quero servir, eu quero ajudar. É o tempo de você ser completo.
né, em Deus. Então é tão maravilhoso, porque às vezes nós colocamos, entrando nesse assunto de relacionamento, principalmente para os jovens solteiros que nos assistem, nós colocamos a nossa felicidade na outra pessoa. É verdade. E aí que tá a falha. Nossa felicidade tá em Deus. Se eu colocar toda a minha felicidade no meu esposo, eu vou me frustrar. Eu já tenho que ser feliz porque o Senhor habita no meu coração. Então, o que o Alexandre significa para mim só vai me acrescentar. Amém. E aí a gente vive mais leve. Sem esses fardos. Sem peso, né? De que depende a felicidade do outro. Nossa, e você já reparou, Ivani? Hoje já com quase 20 anos de casado, que eu faço em julho. Uau, né? Casei bebê, gente. Casei com 18. Mas não me arrependo não, viu? Casei, tô feliz. Nós vivemos por fase. Às vezes a gente fala assim, uau. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu falava, quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu fizer uma faculdade, eu vou ser feliz. Isso. Quando eu tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Ou quando eu comprar minha casa própria, eu vou ser feliz. E aí os anos vão passando e você consegue ter sua casa, você consegue ter o seu esposo, você consegue ter os seus 4 filhos até. Você consegue ter carros e você vê que o nosso coração sempre vai buscando algo. Mas o nosso coração não é preenchido pelas coisas, é preenchido por... E o que nós queremos chegar, na verdade, não é em um lugar, é no encontro com a pessoa, e a pessoa é de Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença. Então, se você colocar a sua expectativa num relacionamento, num casamento ou num college, você vai se frustrar. Com certeza. Mas se você colocar a sua expectativa em Jesus, no lugar que eu devo chegar, que é Jesus, e ele nos fala, eu sou o caminho, se Jesus está no caminho, então aí você vai ter uma vida plena. É verdade. Aí você vai ter uma vida plena. Então, quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente. Então, que hoje, né, o Espírito Santo fale a nós e nos ensine sobre isso, sobre essa verdade. Coisa que você estava falando aí é muito verdade. Essa questão de relacionamentos... gerar uma expectativa é algo aprisionador. Exatamente. Porque sempre você vai estar esgotando a outra pessoa de algo que você nunca vai estar satisfeita. Exatamente. E a outra pessoa do mesmo jeito, se ela não tiver o relacionamento no lugar certo. Então, no meu caso, no meu tempo de solteira, eu desperdicei minha vida nesse sentido, de não querer viver esse tempo, achar que eu precisava de alguém para ser feliz. Exatamente. Eu queria muito ter alguém, eu queria muito idealizar um romance nessa pessoa. Meu Deus do céu, e Deus me livrou. Exatamente. Exatamente. O problema não é o romance em si, porque Deus tem uma história linda para nossa vida. O problema é quando a gente coloca o nosso coração, que é a fábrica de ídolos, que é uma fábrica de fazer adorações para nós. Sim. Quando a gente coloca o nosso coração nessas pessoas ou nessas coisas ou nesses relacionamentos e tira os olhos de Deus. Então a gente desperdiça um tempo precioso. E desperdiçar é você realmente pegar algo e deixar ser desvalorizado. Dizer assim, não, isso aqui não tem tanta importância, eu preciso pular de fase. Exatamente. E eu vivi isso. E hoje, quando eu olho assim, eu tava até falando pra Gabriel, porque ele fez CFNA e eu não. Quando, na época, eu tava meio que pra tentar conseguir uma bolsa de estudos, e aí a gente foi transferido pra cá, pra Flórida, na primeira vez que a gente veio. E eu fiquei brincando com ele, eu disse, vamos voltar pra uma dessas escolas aí, porque agora é a minha vez de estudar. Chegou a minha vez. E meu sonho, sinceramente, eu queria muito fazer uma dessas escolas. Meu Deus do céu. E eu sei que talvez eu não chegue a fazer, pelo menos não do jeito que eu queria, porque eu já não tenho mais eu já não estou mais nessa fase da minha vida, de dedicar 100% da minha vida para isso. Hoje a minha prioridade, primeiro ao Senhor, óbvio, mas é a minha casa, a minha família. É a sua família, que também é um tempo muitíssimo precioso. Exatamente. Mas se hoje você está vivendo um tempo, né, quem nos assiste, poxa, de não estar dentro de um relacionamento amoroso, porque também nós não podemos entrar para se frustrar emocionalmente. O cristão, ele tem um propósito em Deus, né? Eu acho que a família é um projeto de Deus, e a Bíblia nos afirma que Deus faz com que o solitário venha habitar em família. Isso é precioso demais. Eu acho que se 2 jovens se encontram no mesmo propósito e falam, vamos ter uma família, eu acho que eles já estão dando um tapa
na cara do diabo, porque nós estamos vivendo um tempo de uma geração doentia. Com certeza. Totalmente sem nenhum propósito. A gente vê pessoas que... Eu fico assim tão admirada que eles param de comer carne animal, mas eles aplaudem o aborto. Eles fazem coisas assim... Tá tudo o inverso. Tá tudo louco. É verdade. Então, quando a gente encontra casais nesse propósito, isso é maravilhoso, é uma bênção de Deus. Mas tudo no tempo e determinado pelo Senhor. E se a pessoa não está ainda vivendo, aproveite, né? Exatamente. Vai estudar, vai orar, vai crescer. Você não é menos do que ninguém porque está vivendo sozinho. E essa pressão maluca que a mídia faz, Dia dos Namorados foi antes de ontem. Exatamente. E eu vi tanto sofrimento, tanto meme sobre isso. Exatamente. Gente, glória a Deus pela sua fase. E é como a Jéssica falou, vai chegar o dia, vai chegar o tempo sim. E é no momento certo. É uma surpresa, porque eu me lembro aqui, só entrando falando que quando chega... Eu conheci o meu esposo da forma mais inesperada possível. Eu estava no fundo de um poço. Olha só. Sim, exatamente. Num momento muito difícil, de um problema sentimental, de muita angústia. Eu era tão jovem e às vezes eu não compreendo como eu consegui sentir uma dor tão grande. Eu não tinha vontade de viver o outro dia, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de trabalhar, eu não tinha vontade... Eu lembro que minha sobrinha nasceu, eu não fui visitá-la, eu não queria estar com ninguém, eu só queria chorar e ficar dentro de um quarto escuro. Uau. E isso durou mais de 3 meses. Uau. Foi um tempo, com certeza, de profunda angústia e depressão. Mas nesse tempo, eu acho que Deus teve... pena e misericórdia de mim. Falou, coitadinha dessa menina. E eu lembro que minha mãe, pra me distrair ou pra tentar fazer eu me ocupar com outras coisas, falou, vai pra São Paulo. Eu morava em Sorocaba, então 2 horas de viagem. Vai pra lá, na casa dos meus tios, pra me distrair, pra ver, né? Uhum. E quando eu cheguei lá, eles estavam indo pra uma vigília. E eu falei, vigília? Vamos pra vigília então, né? Aí quando eu cheguei lá, eu vi aquele moço sorridente. Tá brincando. E aí ele ficava olhando pra mim, eu olhava pra ele e falava, nossa, ele é musculoso. Forte. E eu, Jesus, eu tô em pecado, porque eu vim aqui orar pra esquecer o outro e eu tô pensando nesse. Eu falei, isso tá tudo errado, Jesus. Só que eu não parava de pensar nele. E aí eu fui pra casa, a vigília acabou. Isso foi da madrugada da sexta pro sábado. Curou rapidinho. Menina, a cura desceu, o bálsamo. Aí eu sei que eu fiquei pensando nele o dia inteiro. Eu falei, Jesus, isso não tá certo, não. Olha só. Eu tava me sentindo culpada porque eu tava tão aprisionada num relacionamento doentio que parecia que aquilo que tava me fazendo tão bem, eu não era merecedora daquilo. Eu não era digna. Mas eu lembro que naquela tarde, eu sozinha ali, fiz uma oração e falei, Jesus, o Senhor sabe tudo que eu sofri e eu não quero sofrer de novo. Eu falei, eu não paro de pensar no moço bonito. E eu não sabia nem o nome dele. Mas se for pra ser ele, Jesus, eu quero ver ele hoje. Olha só. Porque eu não quero me relacionar com uma pessoa que não vai ser o meu marido. Amém. Porque se você entra num relacionamento sem a intenção de casar, me desculpa, mas você tá namorando o esposo de outra mulher. Uau, E isso não é pra você. E eu falei, eu só quero entrar num relacionamento se eu tiver a certeza que vai ser o meu esposo. E aí eu sei que eu fui pro culto, todos os jovens estavam na vigília lá, menos ele. Eu falei, eu já entendi a resposta. Aí eu sei que ele chegou depois, no finalzinho, e apareceu lá na casa do meu tio e falou, nossa, moça... Faz 1 ano e 2 meses que eu tô orando pra Jesus me mandar uma esposa. Ele falou, eu tenho tanta certeza que é você. Sério? Seríssimo. Pastor Alexandre, se você estiver escutando isso agora, nesse momento... Ele vai escutar. Olha, ganhou uma fã por causa dessa história. Não, acredite, que com bênção. Todas as letras, Ivana, ele olhou pra mim, ele tinha muita convicção
de que eu era a pessoa que e orar Deus... desse tanto de tempo. 1 ano e 2 meses. Ouviu, meninos? Tem, né? Não adianta. É 1 ano e 2 meses. Se vale a pena, pague o preço. E foi tudo tão por Deus. Me trouxe tanta paz, tanta alegria. Eu sei que nós começamos a namorar naquele dia. Que legal, gente. Com 5 dias, gente. 5 dias de namoro, o Alexandre me pediu em casamento. Uau! Super rápido. Gente. E eu aceitei. Olha, e não tava combinado nada dessa conversa aqui, mas que bênção. Mas pra você ver como Deus trabalha. E eu não tava atrás. Eu fui pra uma vigília. E assim, eu sempre falo uma frase que Deus não trabalha no acaso, mas Ele tem os seus propósitos. Amém. Então Deus tinha um propósito em tudo isso. No meio da minha dor, eu não estava ali buscando ninguém ou procurando ninguém, eu só queria ouvir Jesus falar comigo, né? E aí Deus me presenteou. E fez uma oração muito importante, Sim, né? De renúncia, Senhor, eu não quero ser. Eu não queria, eu tinha medo de sofrer. Eu tinha muito medo, porque eu tinha sentido dores assim. E é tão engraçado, porque às vezes a gente olha, se você é mãe hoje, e às vezes você vê o seu filho adolescente, e eu não gosto, tem até pais que falam, é um aborrecente. Seu filho não é um aborrecente. O seu filho é uma bênção, então não menospreze a dor do seu filho, às vezes porque ele tem 14, 15, 16 anos. Às vezes a gente está falando aqui e tem jovens em quarto cortando os pulsos por causa meu Deus, de problemas sentimentais. Então não menospreze ou não diminui, ou não fala, olha, isso vai passar, porque a dor, ela existe, a angústia, a depressão, ela existe. Então, dê a atenção que o seu filho precisa. Deus teve misericórdia de mim, me encontrou, me deu um homem bom, sabe? Me deu uma família linda, me deu muito mais que eu esperava. Deus fez tanto milagre, Wanda, que eu lembro que nós namorávamos, com 2 meses nós estávamos noivos, mas a gente não tinha nada, sabe? Eu acho que eu era estagiária, eu ganhava R$350 por mês. O Alexandre, eu acho que ele ganhava uns R$800 por mês, é muito pouquinho. E pra morar em São Paulo, casa é muito cara, quem conhece São Paulo, um imóvel é muito caro. E todo mundo falava, ou você constrói aqui na casa da sogra ou da mãe, mora tudo junto, pra começar a vida. E a gente tinha uma fé que Deus ia dar um lugar pra nós, e Deus deu. Ana, eu não sei nem explicar como, mas nós conseguimos comprar um apartamento. Nós pagávamos R$180 por mês. Gente, não tem lógica. Não tem lógica. Foi comprado num leilão. Uau. O nosso lance foi o único. 2 adolescentes. Eu tinha 17 anos e ele 20 anos. Então a gente viu, assim, o favor. Eu lembro, eu me emociono. O favor de Deus, porque nós orávamos, nós jejuávamos. Eu lembro que no nosso namoro a gente jejuou 6 meses ali para Deus operar um milagre. E a gente vê o cuidado de Deus, sabe? Em cada florzinha da casa, em cada cor, em cada coisa. Deus me presenteou. E talvez hoje você seja uma menina pensando, nossa, Jesus, nunca vai acontecer. E quando eu tava naquele quarto e eu chorava e eu me sentia a menina mais feia do mundo, a mais incapaz. Eu lembro que eu não pregava, eu não cantava. Uma vez eu peguei um microfone e eu cantei tão desafinado, e quando eu desci eu via os jovens tirando sarro e eu chorei tanto. E eu falava, Jesus, tem misericórdia de mim, um dia eu quero pregar. Olha que lindo. E eu pedi, eu acho que ele teve muita dó. E aí eu acho que Deus falou, tá bom, eu vou deixar você pregar um dia, eu vou deixar você cantar um dia. Às vezes Deus entrega dons, Deus faz as coisas, porque Ele é bom. E Ele deu uma família. Então, se eu olhasse pra Jéssica, hoje eu tenho 37, quase 38, pra Jéssica de 16, eu ia falar, não chora não, Jéssica. Vai dar certo. Vai dar certo. Você vai ter um monte de filhos, você vai morar nos Estados Unidos. Olha que coisa. Nunca! Que lindo. Nunca na minha
vida, eu imaginei. Você falando aí, eu tô lembrando da Gi, que deu testemunho muito parecido. Ela também tá vivendo, a filha mais velha dela também tá vivendo esse processo de casamento, tá noiva, né? E ela deu testemunho muito parecido com o da mãe, que tem orado e Deus tem feito milagres pra casa dela. Demais! E isso sabe o que é? Mas sabe o que é isso, Jéssica? É semente de fé que você plantou na vida dela. Amém. Porque se hoje ela pode saber que se ela se ajoelhar e pedir, clamar ao Pai, Ele vai dar, é porque ela viu você fazendo, ela ouviu as suas histórias, o seu testemunho, ouvindo. Ela cresceu ouvindo, exatamente, isso é muito lindo. E olha, tem muita história linda. Se você parar para escutar aqui o testemunho, mais e mais coisas que a gente ainda vai falar, você vai ver e vai acrescentar na sua fé. Eu lembro que é uma coisa que eu falo muito para os jovens da nossa igreja, das igrejas que a gente passa, enfim, que fica pensando, mas aqui eu não vejo a pessoa certa para mim aqui, eu tento, parece que não flui. Eu digo, gente, confia no Senhor. Hoje eu posso dizer, confia no Senhor, porque se for preciso, Ele traz de fora pra te entregar como Ele fez comigo. E comigo. Exatamente. No caso, Ele te levou. Gabriel, ele veio, ele foi pregar no nosso retiro. Ele foi da Bahia pro Ceará para pregar no retiro. Uau. E lá a gente se conheceu. Ele passou um tempo na nossa igreja ajudando o nosso pastor na época, e a gente se conheceu e, enfim, orou, namorou, casou e todas as coisas, mas não era ninguém esperado. Exatamente. Não era ninguém que eu me defraudei emocionalmente. Foi alguém que eu paquerei muito. Devo dizer. Eu ainda vou contar esse texto. Ele ama quando eu falo isso, porque eu morria de amores por ele. Depois Deus abriu o coração dele e disse: nem fala. Pensa aí. Mas é assim que Deus faz. É assim. Deus faz. E só pra falar bem rápido dessa minha parte do testemunho, era tão de um jeito, eu achava muito do meu coração que não ia dar certo, que não tinha como dar certo, que ele nunca ia olhar pra mim. Nesse caso. Linda desse jeito, né? Não, menina, ai, meu Deus. Você não tem ideia. E ele era muito cobiçado por todo mundo. Ele era, imagina, né? Todo pregador, solteiro ainda, inteligente, bonito, acaba chamando a atenção das mulheres, né? E eu lá, coitada de mim. Ele vai ouvir. Ele ama escutar essa história, porque, né? E para fazer uma história longa, muito curta, eu ainda vou contar um dia esse testemunho mais longo, mas eu tinha escutado a voz do Senhor, sabe, dizer que Ele seria o meu marido, mas sabe quando você diz, essa voz foi a da carne, com certeza. E aí chegou num momento que eu gostava, mas ele não, ele super me respeitava, era super amigo da minha família, e no dia que ele foi consagrado pastor, porque ele era pregador, missionário, sim. Quando ele foi consagrado pastor, o nosso pastor presidente da época orou por ele e disse: Senhor, se o senhor sabe que esse ministério ele precisa de uma mulher, se a mulher dele está nesse lugar, abre os olhos dele, Senhor, para que ele veja a pessoa que o Senhor escolheu para ele. Na hora que ele levantou ali da consagração, que ele olhou para frente, eu estava lá, e desde esse dia ele me olhou diferente. Daquela oração, obrigada, pastor, que orou. E naquele mesmo dia a gente já começou a orar. Então, assim, o Senhor, Ele tem histórias lindas para nossa Deus vida. Tem, e assim, mais do que, eu acho que o casamento é muito mais. Nós não casamos para ser feliz, nós casamos para cumprir um propósito. E cumprindo o propósito, nós somos felizes. Exatamente. Nós encontramos a felicidade, né? Isso aí que você falou é fundamental. Quando eu caso, pensando que eu tô casando para me fazer feliz, casamento a gente casa onde? No altar. E altar é lugar de onde? De sacrifício. De sacrifício, de renúncia. Então não tem como eu chegar nesse altar, nesse lugar de casamento, pra dizer, sou eu que sou o centro do relacionamento. Sou eu que preciso ser feliz, não. Não, a partir do momento que a gente entende que nós precisamos encontrar em Deus esse lugar e viver para o outro, satisfazer também a felicidade do outro e se colocar assim como o último, sabe? Senhor, eu quero fazer feliz, eu quero cumprir o meu chamado dentro da minha casa, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da minha casa. O Senhor vai te enchendo, porque quando a gente faz para o Senhor, como que para o Senhor, exatamente, a gente não se frustra. É o segredo, acho que é o ápice de ter um casamento bem sucedido, de ter uma família feliz, é servir ao outro, aos filhos, como se estivesse servindo ao Senhor Jesus, e a Bíblia fala isso, que nós devemos fazer isso.
Agora, se colocar a expectativa da felicidade, você não tá fazendo isso pra mim, você faz isso. Exatamente. E aí vai existir frustração. Mas que Deus fortaleça os casamentos hoje. E aí você falando isso, me veio assim um estalo de uma vez que eu tava penteando o cabelo da Ana, um cabelão enorme, cacheado, embaraçado, e eu puxando assim o cabelo pra desembaraçar, e ela, ai mãe, tá doendo, e filha, por favor, viu, resista aí. Exatamente, aguenta. Aguenta. E aí o Senhor ministrou meu coração instantaneamente. Uau. Pintei o cabelo dela como se fosse o meu cabelo. Meu Deus. Faça como que para mim, coisa tão pequena, exatamente. Um detalhe tão pequeno do nosso dia, e o Senhor me lembra, faça como se fosse o meu cabelo, glória faça como se fosse para mim. E naquele momento a gente já faz o quê? Nossa, o cabelo do Senhor. Meu Deus. Então a gente já faz com amor, a gente já faz com cuidado, com adoração. E é isso que falta na nossa vida. É tudo, né? Se você perguntar, Senhor, como é que a tua palavra diz que o nosso foco, o nosso alvo é ser uma mulher virtuosa. Sim, e essa mulher virtuosa diz que faz bem para o seu marido todos os dias da sua vida. E eu me pergunto, como, Senhor, farei bem para o meu marido todos os dias da minha vida, mesmo na TPM? E o Senhor me fala, não faça para ele, faça para mim. Não faça, nem abra mão como se fosse para ele, como se você estivesse perdendo alguma coisa. Faça como se você estivesse ganhando em mim. E isso é lindo demais quando a gente entende essas coisas. Entender, mas aplicar isso todos os dias é muito desafiador. É a edificação. Exatamente. E botando um tijolinho, dia após dia. Provérbios fala que a mulher reclamona, ela é como uma torneira que não para de pingar. E às vezes a gente é essa torneira. É verdade. E nós temos que fechar a torneira. Porque se nós formos cuidar da nossa casa como um fardo pesado, né? Nossa, a roupa que não acaba, a louça que não acaba, e aí... E a goteira pingando. É a goteira pingando. E aí você perde o prazer, você não tem alegria em ver a roupa do seu filho cheirosa, em ver a cozinha limpa, em fazer a comida, porque a rotina diária, e ter prazer na rotina diária... Nossa. Não é fácil. Inclusive, eu acabei de postar no Instagram essa frase de um pastor que fala que isso é a fidelidade dos nossos dias comuns que tornarão possíveis os nossos dias sobrenaturais, extraordinários. Então é exatamente isso. Quando a gente é fiel no nosso dia a dia, no mais entediante do nosso dia a dia, nós vamos ver o sobrenatural acontecer. Tem até um livro que tem um nome do esposo daquela cantora, Ana Paula Valadão, que é bem famosa. Ele escreveu um livro que diz O Extraordinário Poder do Comum. Ai, que legal! Eu não vi o livro na íntegra, mas só o nome já é muito atrativo de encontrar Deus, alegria nas pequenas coisas, Deus nos detalhes do nosso dia a dia. Porque às vezes nós ficamos esperando grandes eventos e a vida passa. Uau, é verdade. Nós concentramos a nossa vida. Uau, quando esse dia chegar, quando chegar um aniversário, um congresso, um super evento, um Natal... E a rotina do dia a dia? E você já reparou que a gente pisca? Eu olho para os meus filhos. Ontem eles estavam no nosso colo. É verdade. E daqui já o pezinho já não cabe mais na mão, já cresceu. E o que eu vivi? Qual foi a minha presença nesses dias normais de levar na escola, pegar na escola, né? De arruma a roupa, arruma a lancheira, lava a roupa. Será que eu consigo ver Deus nisso tudo? Isso tudo. Um testemunho que a Helena Tanuri fala que um dia ela estava passando roupa com muita raiva, tanta roupa para passar, não sei o quê, e o Espírito Santo ministrou no coração dela. Você lembra? Passa a roupa da raiva. Passa. Dá muita raiva mesmo. Mas olha o que ele ministrou no coração dela. Você lembra quando você orava pedindo um marido para que você pudesse passar as roupas dele? Uau! E agora você tem marido, você tem filhos. E agora? O que é que você está fazendo? Qual é a posição que você está tomando diante disso tudo? E é isso que acontece. Porque a gente acaba sendo engolido mesmo pelo ativismo, né? Pelos afazeres do dia a dia. Pelos afazeres. E às vezes a gente murmura, a gente fala demais, sem saber que aquilo é resposta do que a gente orou tanto pedindo a Deus. Exatamente. A resposta, principalmente para nós mulheres cristãs, mas o mundo vai nos doutrinando com outros valores, com outras coisas que a mulher tem que ser, né? Esse empoderamento feminino, esses outros valores vai entrando, às vezes, dentro do nosso lar. E aí, se a gente não toma cuidado, não tem...
a Bíblia, Cristo como o nosso norte, a nossa bússola, isso vai nos consumindo. E aí a mulher já fica brava porque tem que lavar louça, ou começa... Eu não tô dizendo que o seu esposo não pode te ajudar em casa, e não é isso. Claro que um marido pode ajudar nos afazeres, no cuidado com os filhos, mas o seu lar tem que ter a sua cara, o seu jeitinho. Quando alguém entra aqui na minha casa, na casa da Ivana, as pessoas não vão falar, nossa, olha o pastor Gabriel, olha o pastor Alexandre, não cuida da casa. Somos nós. Ela reflete aquilo que nós somos, né? Então, isso é muito importante. E fala muito de quem nós somos também, dentro de nós. Exatamente. O exterior revela o que está dentro do nosso interior. É verdade. Então, isso é muito importante. E isso é psicologicamente comprovado, né? Quando você organiza gavetas, organiza despensa, organiza... Tudo flui. Tudo flui, porque algo muda no seu interior, no ambiente de trabalho. Então, vamos organizar tudo aí, mulher. E me fala, eu sei que você gosta de uma casa bonita, arrumada, decoração, eu sei que você gosta, mas você é do tipo que tira as melhores coisas pra sua família ou deixa pra visita? Eu tiro pra minha família. E pros dois. Eu não guardo taça pra quando eu morrer. Eu não guardo taça, xícara. Eu não tenho esse apego. Eu quero que os meus filhos saibam que o melhor tá pra eles e pras visitas também. Não que eles entrem em casa e vejam uma mesa arrumada e perguntem, quem tá vindo? Porque isso não é habitual. Né? É claro, gente, nós moramos na terra do fast food e do descartável, das coisas práticas. Tem dia que é correria mesmo. Tem dia que a gente come num prato descartável, mas eu tenho esse ato de arrumar. E tanto que até os meus pequenininhos, eles já põem o talher, eles põem o guardanapo de tecido. Ai, que bonitinho. Bonitinho. E aqui é tudo tão baratinho, né? Tão acessível. Eles gostam de participar. Todos os meus 4 filhos já estão envolvidos nessa coisa da mesa que eu valorizo demais. Demais mesmo. Eu acredito que isso aí que você falou, a gente tem que ter esses dois lados, né? Ter o para receber, porque a gente recebe... hospitalidade, essa palavra, de Deus, exatamente, né? Mas a gente também precisa expor o melhor da nossa casa para nossa família. E às vezes o melhor da nossa casa nem são as taças mais caras da casa. Às vezes é o ambiente que você prepara para estar na mesa e ter um tempo de paz, de qualidade, de olhar no olho e dizer como foi seu dia. Talvez o ambiente não seja os talheres mais bonitos da vovó, da tataravó, não. Às vezes o que realmente que eles precisam, que a nossa família precisa e necessita, é realmente tirar o celular da mão e conversar. É o momento. É o momento. A mesa é um lugar de comunhão, né? Salmo 128 afirma, né? Que os filhos vão estar em volta, a esposa vai estar ali, né? Então, isso... Nossa, eu valorizo demais isso daí. Nem que não seja todos os dias, porque é impossível. Por exemplo, meu esposo sai muito cedo para trabalhar, mas quando ele tá em casa, ele fica chamando, vamos tomar café da manhã. Então, nós sabemos que o café da manhã tem que ser todos juntos, ou o almoço. Então, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. É uma refeição, né? Exatamente, fazer todos juntos. Isso é importante. E eu sei que não é fácil, às vezes, a gente abrir mão de certas coisas, de certas situações para zelar pela nossa casa, nossa família, mas nós precisamos saber que existe uma responsabilidade sobre nós, grande, mães, mulheres, de manter aquele ambiente unido, né? Porque muitas vezes o pai talvez não enxergue essa necessidade ou ter essa responsabilidade, por mais que seja dele também, que é o cabeça. Sim. Mas a mulher é o termostato, né? Exatamente. Aquela mulher que faz as coisas serem conduzidas. Meu amor, tem o seu lugar, senta aqui, filhos, venham pra cá. E fazer... É o nosso papel também. Boa, né? Exatamente. Simples, não precisa ser uma coisa sofisticada. Mas isso é tão importante porque você fazendo isso, você tá gerando memórias afetivas na vida das crianças. É verdade. E quando nós não estivermos mais aqui, eles vão se lembrar. E aos valores da família, né? Eu sempre olho para os meus filhos e eu falo para eles, olha, a maior ambição que vocês têm que ter na vida
não é que você vai ser um doutor ou isso. Isso é importante? É bom? Claro que é. Mas é que eu vou te encontrar lá no céu. Amém. Essa é a maior certeza que eu quero quando eu não estiver mais aqui. É falar, filho, até logo. A gente vai se ver ali no céu. Amém. A glória é logo ali, o céu é logo ali. Então, e ensinar esses valores, principalmente para as meninas, né? Todos têm que saber. É nossa tarefa. Jesus não vai tirar essa responsabilidade de nós. E a gente tá vivendo uma geração tão perdida em seus valores, em seus princípios, no lugar onde cada um deve estar, a posição, que nós temos a responsabilidade extremamente certa de que depende de nós ensinar para essa próxima geração. Se eu não ensinar para o meu filho que ele não precisa ser um machão para mostrar que ele é um homem, ele precisa ser um homem de Deus, cheio de Deus, e que ele pode sim ajudar em casa. Sim. Mas que ele é a cabeça. Eu preciso ensinar que ele precisa cuidar e amar como Cristo amou a igreja. Eu tenho muito isso todas as vezes que Daniel machuca a irmã dele, a Ana, porque ficam querendo brigar o tempo todo, eu falo, homem não bate mulher. Se você tiver algum problema, conversa com mamãe e com papai. Homem não bate mulher. Porque são valores... Essa frase lá em casa é a mesma coisa. São valores que a gente precisa passar. Exatamente. Respeito, exatamente. Nós estamos com uma experiência de uma sociedade dentro da nossa casa, com uma futura sociedade. Exatamente. E quem são as pessoas que estamos formando? Ana Vitória estava me falando de uma situação de uma menina da sala dela, super chatinha com ela, grossa e coisas assim. Eu falei, filha, você precisa orar por ela. Talvez ela não tenha uma mamãe que cuida dela, um papai que cuida dela, porque a criança ela é reflexo daquilo que existe dentro de casa. Sim. Então, se a criança chegar ao ponto de fazer certas coisas dentro da sala de aula, com os amiguinhos, os coleguinhas, o que ela tem recebido? Sim. Ela precisa de oração. Então, nós precisamos ter essa experiência dentro de casa. Ter um filho e ter um menino e meninas. Sim. E pra Ana Vitória também falar a mesma coisa. Honre seu pai. Veja o seu pai como um homem de Deus. E eu falei antes de ontem, sei lá. Domingo. Falei pra ela. Filha, você já tá virando mocinha. Daqui a pouco algum menino pode começar a gostar de você e tudo mais. Daqui a muitos anos, você vai ter um relacionamento. Mas eu quero te mostrar, te contar de todo o meu coração. Você confia na mamãe? Confio. Você precisa querer um homem que te ame de todo o coração. Você não pode aceitar pouca coisa. Você não pode aceitar, gosto mais ou menos de você. Você tem que aceitar um homem que ame a Deus acima de tudo, mas que ame você também. Sabe? Porque nós temos visto as pessoas aceitando qualquer coisa. Exatamente. Migalhinhas poucas, assim. Por isso que é importante até o relacionamento do pai com exatamente, a filha. Nesse ponto que eu ia chegar. Uma vez o Alexandre chegou em casa, eu lembrei desse exemplo agora. Eu não lembro, era alguma data especial, mas ele chegou com um buquê pra mim, pra Lorena e pra Giovana. E eu achei tão importante isso. Eu não esperava isso, mas ele tá mostrando pra elas, porque a primeira figura de... Você pai de menina, né? A primeira figura de homem que as meninas vão ter é de pai. Com certeza. E nós somos abençoados porque, graças a Deus, nós temos homens de Deus em casa, né? Que temem ao Senhor. Então, as nossas filhas crescem com uma figura. Eu sei que tem muitas meninas que não crescem, às vezes, com uma figura paterna, de sacerdote dentro do lar, mas... E elas observam a nossa honra que nós damos ao esposo. Isso reflete muitas vezes mais do que as nossas palavras, né? É verdade. Isso é muito sério. Nós precisamos zelar muito por essas coisas e não abrir mão dos princípios, né? Não abrir mão em passar, inculcar nessa galerinha que tá chegando. É muita responsabilidade. Sim. Mas o Senhor, Ele torna essa tarefa mais fácil. E filhos bem amados dentro de casa vão ser filhos... emocionalmente saudáveis lá fora. Eles não vão mendigar amor e não vão aceitar qualquer coisa. Elas, quando a Lorena, né, a Gigi já tá encaminhada. As nossas meninas, elas vão falar, eu sei o que é amor, eu sei o que é respeito, eu tenho exemplos dentro da minha casa, então eu não vou aceitar, né, qualquer coisa. Exatamente. Isso é muito importante. Isso é um assunto muito legal que dá pra falar sobre muitas coisas. Exatamente.
Mas eu queria que voltar pra sua vida, pra sua história, pro seu testemunho. Eu lembro que quando eu te conheci, eu vi você cantando lá na sede e você estava dando um testemunho sobre um livramento que teve com você em São Paulo, com sua família. Ah, sim. E eu gostaria que você compartilhasse, se tivesse tudo bem Eu com conto. você. Na verdade, esse testemunho já aconteceu, vai fazer 10 anos. Olha só. E eu fiz um voto com Deus. E toda vez que eu chego em uma igreja, fazer voto não é fácil. Nós fazemos um voto, e a Bíblia fala lá em Eclesiastes, se você fizer um voto, Cumpra. Se não pode cumprir, é melhor que não faça. E quando eu passei por esse acidente, eu fiz um voto com Deus de que toda igreja que eu chegasse pela primeira vez eu contaria. Então, eu vou contar. Vou tentar ser bem objetiva. Uhum. Eu tinha uma tia, minha tia caçula, ela estava com câncer no estágio terminal, câncer no pulmão, ela tinha só 42 anos de idade. Uhum. E ela era minha melhor amiga. E eu entrei em campanha, comecei a orar nas madrugadas, pedindo para Deus a cura dela. E eu lembro que eu orava, eu falava, Jesus, já pensou que lindo que vai ser? Eu vou pregar e vou falar que a tia Marta foi curada do câncer, que ela foi curada. Mas o Senhor levou a minha tia. E aí nós passamos a noite ali naquele velório, na cidade de São Paulo, eu já morava em Sorocaba, no interior. E durante o culto fúnebre, eu lembro que Deus usou o pastor realizando a cerimônia de culto fúnebre e falou, Deus está dando um livramento de morte para toda uma família aqui. E voltou para a cerimônia. E eu até pensei, nossa, num velório, né? Uhum. Falar sobre um livramento de morte. Um livramento de morte, mal sabia eu que era a minha família. Uau. E aí nós, voltando na estrada, na rodovia Castelo Branco, para quem conhece em São Paulo, nosso carro tinha piloto automático. E eu lembro que nós paramos para comer e o Alexandre falou, tô muito cansado. E eu falei, eu dirijo. Só que a gente se esqueceu disso. Entrou no carro, ele cansado, foi dirigir, e eu ao lado, e a Lorena tinha só 2 meses de idade, estava no car seat. A Giovana tinha 8 anos e a minha mãe, as 3 no banco de trás. Quando nós estávamos na faixa da esquerda, ele dormiu no volante. E eu vi o carro indo pro lado, e eu acordei, porque eu também dormi. E falei, Alexandre, eu assustei. E quando ele acordou, ele puxou o volante, o nosso carro rodou a Castelo Branco inteira. Ele bateu numa vala. Meu Deus. E ele capotou 4 vezes. Meu Deus do céu. Foi um acidente horrível. O nosso carro deu perda total. E foi terrível. Mas, tentando ser bem objetiva na história, do outro lado da rodovia, como se fosse a Turnpike, sentido São Paulo, estava passando um carro de bombeiro. Só que o bombeiro era cristão. Ai. E ele falou assim, apareceu um menino no meio da rodovia e falou, corre lá socorrer aquela família, porque tem criança. Jesus. E de repente o menino desapareceu. Uau. E aí o bombeiro chegou e o bombeiro era evangélico. O carro começou a encher de fumaça, a fumaça do airbag, a sensação que o carro ia estar pegando fogo. O carro começou a capotar, né? Quando ele estava capotando, eu virei para tentar pegar a Lorena. Quando eu olhei, o car seat já estava vazio. A minha mão não segurou a Lorena, mas a mão do Senhor alcançou. O carro deu perda total, mas não teve uma gota de sangue naquele acidente. Louvado seja Deus. Em tudo nós vimos a mão de Deus. Quando eu fui tirada do carro, eu saí do carro, mas eu caí. Então eles me mobilizaram, porque poderia ter acontecido alguma coisa na minha coluna. E eu entrei na ambulância, né, toda imobilizada, e o bombeiro começou a falar em mistérios com Deus e segurava a minha mão, e ele falava, moça, por coisa muito menor tem morte. Uau. O que aconteceu aqui nessa tarde foi um grande milagre. Louvado E seja eu vou Deus. ter que contar lá na minha igreja. Ai, Deus. E aí eu comecei a chorar ali dentro daquela ambulância, sendo levada para o hospital, e Deus me trouxe à memória a minha oração. Naquele momento, instantaneamente, o Senhor falava, você não estava pedindo um testemunho de milagre? Uau. Agora vai contar que eu sou o Deus que tiro a vida e que dou a vida. Louvado Então, que seja Deus estava ensinando não só para mim naquela hora, mas para toda a minha família que estava enlutada, porque nós capotamos o carro, era dia do aniversário do meu pai. Meu pai estava no carro de trás e viu o acidente acontecer. A minha tia tinha acabado de ser enterrada. Meu Deus estava mostrando Deus para do nós céu.
eu tiro, mas eu também dou. E Aleluia. Deus deu a vida para nós outra vez. Então hoje, isso me trouxe muita maturidade, porque eu presto muita atenção agora naquilo que eu oro. Porque inconscientemente eu estava pedindo para Deus que eu queria ter um testemunho de milagre para contar. Mas na minha inocência, eu queria contar que minha tia foi curada. Mas Deus me fez viver a minha própria história. E às vezes a gente conta, né? Eu vou te adorar, Senhor, que a figueira não floresça. E pode acontecer isso, pode levar tudo que eu tenho. E é tantas frases que nós declaramos ao Senhor, mas será que nós estamos vivendo essa verdade? Então Jesus me ensinou que muita coisa ali. Eu vi a mão do Senhor estendida sobre a minha casa. Eu vi Deus dar a vida, principalmente para um bebezinho de 2 meses. Meu Deus do céu. Numa situação tão terrível, a gente vê Deus em detalhes. Você acredita que o acidente aconteceu e pararam vários carros, e quem acabou de parar foi um pediatra. Meu Deus. E ele pega a Lorena do colo e começa a olhar a Giovana e começa a ver os sinais vitais para ver se tá tudo bem. Então, até no momento mais terrível que pareça, Deus ainda está mostrando o seu cuidado e o seu amor, e nós estamos vivos. Amém. Pra glória de Deus. Nossa, você falando aí, eu tô assim, pensando várias coisas, porque, como você falou, você tinha pedido pra ver o milagre. Sim. E às vezes a gente quer ver o que o outro tá passando pra Exatamente. basear a nossa fé. E Deus tá Como dizendo, se nós eu tenho. tivéssemos o controle. E Deus tá dizendo, eu tenho muito mais. Eu não quero só que você veja, eu quero que você passe por isso pra você ver. Entender. E você ter história comigo e saber que dentro da sua história eu sou Deus também, não só na história da sua tia. Eu sou Deus da sua história também. Exatamente. Meu Deus do céu, quanta coisa linda. Um pediatra, um bombeiro. Tantas coisas. E o anjo do Senhor, né? E o anjo. Porque nós temos a plena convicção. Que não tinha e ele criança, entendeu né? os mistérios. Falou, não tinha como um moço. Ele falava, um jovem apareceu no meio da pista e depois eu procurava e não achei. Meu Deus do céu. Porque não era ele o bombeiro que tinha sido contactado na hora do acidente. Foi outro. Então depois chegou um outro carro de bombeiro. Ele chegou antes. Meu Então Deus. em tudo assim. E ainda o todas- bombeiro sair pra dizer que vai testemunhar desse Na milagre. igreja. Porque ele Sim. também viveu aquele Sim, milagre. O milagre não foi só exatamente. seu. Exatamente. Louvado seja Deus. Em tudo Ai, a gente meu Deus. vê Deus. E o Nossa. Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos. Ele dá Gente. ordem aos seus anjos. Deus é maravilhoso. E com essa a gente parte para o final do nosso episódio aqui. E como sempre fazemos, eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal de casa um pensamento que Deus tem colocado em seu coração, que Deus tem ministrado em sua vida. Algo que possa edificar as pessoas que estão de casa, além de tudo que já conversamos aqui, que eu tenho certeza que até aqui o senhor já falou bastante. Tantos pensamentos, né? Mas sim, algo que Deus tem falado muito comigo nesses últimos tempos, e é sobre o caminho. Encontrar a alegria no caminho, não apenas no final das coisas. Caminhar com o Senhor, ter um propósito de ter, né, a alegria todos os dias, a bênção de Deus todos os dias, buscar ao Senhor. Vai ter dia que isso vai ser difícil, vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai estar angustiado, vai ter dia que você vai estar triste, mas a Bíblia fala da constância, da firmeza e da constância, e isso não é fácil, mas a gente não entregar os pontos, porque o meio é difícil. Às vezes nós temos o hábito e a empolgação de, no começo das coisas, nos dedicar melhor. Isso eu digo das coisas mais simples, como ir para academia, fazer uma dieta, ou começar um novo trabalho, ou empreender, e a gente começa naquela empolgação. E talvez você esteja hoje não no começo e nem na chegada, você esteja no meio. Mas o meio é lugar de milagres também. E esses dias eu me via triste, me via desanimada em vários aspectos da minha vida, sabe? Parecia que eu tava meio sem propósito, e o Senhor ministrou forte isso no meu coração, que no meio da caminhada, lá no meio do Rio Jordão, eles pararam, pegaram pedras e ficaram ali vendo o milagre passar, as águas amontoadas e o povo passar. Então no meio da caminhada também tem milagre.
também tem bênção, também tem o agir e o mover de Deus, e talvez você se sinta desgastado. Já faz tempo que eu tô fazendo isso, já faz tempo que eu tô no ministério, parece que nada acontece. Mas no meio do caminho Deus tem bênção pra você. Então que Deus renove as suas forças. Por mais simples que seja a tarefa que você faça, tanto ou na sua casa ou na sua igreja, no seu ministério, no seu trabalho, mas não desanime. Porque a vitória, ela não tá apenas no final. Ela tá em toda a caminhada com Deus. A gente vai ver Deus em todas as coisas, como nós falamos aqui nessa entrevista maravilhosa, né? No comum, no dia a dia, eu tô indo pra igreja, tô indo pro ensaio, é dia normal, é o meio, porque o final é lá na glória com Ele. E a gente vai estar lá juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto você falou, não vou complementar nada, só algo que Deus sinalizou aqui na minha visão. Que meio da caminhada também é lugar de reajustar a rota. Aleluia. Se você tá em algum momento ali num processo, no meio da sua caminhada, você entrou na rua errada, você saiu da visão, saiu da posição, o Senhor está dizendo que meio também é lugar de reajuste. Volta para a rota. O GPS, ele, de vez em quando, ele dá uma analisada se tem uma rota diferente, alternativa, mas o Senhor tem algo especial no lugar que Ele te chamou para estar. Aleluia. Então vamos reajustar os lugares, a nossa posição em nome de Jesus. E com essa nós terminamos, gente. Que maravilha de conversa. Foi bom, né? Você gostou? Eu gostei, eu tava nervosa, gente. Fluiu. É muito legal, não é? Eu falo sério. É bom. Jéssica, muito obrigada pela sua participação. Eu gostei demais. Isso vai ser ótimo. Eu espero que você tenha ficado conosco até aqui, que você tenha sido abençoado, que você compartilhe essa conversa que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Isso, pode se despedir, meu amor. Dá tchau. Ai, gente, eu amei. Segue aí, curte, dá um like, subscribe, passa tudo que tem. Melhor pessoa. É isso aí. É isso aí. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Um beijo, gente. Amei. Tchau, tchau.